Espírito está com elas porque elas precisam fazer a caridade. Mas aí ele acrescenta, mas não a caridade no sentido de dar, mas a caridade da língua, porque elas têm o hábito de falar mal da vida alheia e acha que esse mau hábito não faz mal. Mas esse espírito está com ela por conta deste mau hábito dela. No momento em que ela parar de fazer isso, o seu anjo de guarda volta e esse espírito automaticamente se afasta. Então você vê que esses espíritos estão conosco porque nós elegemos eles para estarem conosco. Porque nós trazemos todas essas fraquezas, todas essas paixões. Nos diz no livro dos Espíritos que a paixão é feito um corcel, um cavalo, que quando domado, nós dirigimos. Mas quando não sabemos domar, ele leva a gente para onde ele quer. Então todos nós, em graus normais, possuímos o egoísmo, o orgulho, faz parte do instinto de conservação, mas a exacerbação, aí está o mal. Então nos diz a nossa irmã Sheila, nos adverte, que eu vou botar aí para vocês ouvir, para que não ficasse tão cansativo, eu coloquei: adverte Sheila, toda vez que um destes sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Então, a advertência da nossa irmã Sheila: surgimento de uma obsessão. Como é que surge tudo isso? Nos fala Filomeno de Miranda o seguinte: quando escute dos recessos da mente aquela ideia torturante que teima em fixar-se, interrompendo o curso dos pensamentos. A gente está aqui e de repente vem aquela ideia incômoda, aquele medo, aquela sensação desagradável, aquele pensamento. O Espírito vai jogar. Ele vai jogar aquela ideia para nós. E ele vai aguardar para ver se nós vamos acatar aquela ideia. Vamos supor, o Espírito, com toda certeza, já nos observou, já sabe quem somos e sabe que aquela pessoa é uma pessoa medrosa, que tem medo de assalto, vamos dar um exemplo. E o Espírito chega ali no pensamento dela, ela está em algum lugar, vai para uma palestra espírita, aí ele joga: não vai não, porque tu vai ser assaltada no meio do caminho. Aí a pessoa capta a ideia. Pode não captar exatamente a frase, mas capta a ideia. Me deu um medo. Eu acho que hoje eu não vou para a reunião. Eu estou com a sensação ruim que vai acontecer alguma coisa ruim para mim. Você acatou a ideia. Quando ele percebe que você acatou a ideia, aí ele toma conta. Aí ele vai de novo, no outro dia. E aí a ideia começa a ser aceita pela criatura. Nos conta André Luiz o seguinte: André Luiz teve determinado momento que ele baixou as suas vibrações e foi com um obsessor, conversar com um obsessor, Leonel. E chegando lá, o Leonel contando a André Luiz, o Leonel se referia exatamente assim, ele disse: na escola de vingadores, nós treinamos e nós observamos nas criaturas encarnadas a ideia central. Que ideia central é? É o desejo central que cada um de nós possuímos. É aquela falha moral mais intensa em cada um de nós. Todos nós. Tem pessoas que dizem assim: ah, eu não tenho tendência para desonestidade, mas você tem tendência para impaciência. Então o Espírito sabe que por qualquer coisa você vai se irritar. Então o Espírito vai aproveitar que você é uma pessoa irritadiça. Geralmente o irritado diz assim:
eu perdi a minha paciência. Perdeu o quê que não tinha? Né? Ninguém perde o que não tem. Portanto, ele vai jogar, ele vai instigar para que alguém atravesse na sua frente no trânsito, ou aquele alguém, né, passe na sua frente depois que você está 1 hora no supermercado, né, para que você se irrite, para que aquilo lhe incomode, mas você traz a irritação em você. Então, essa ideia central é aquele ponto X. Se aquele espírito sabe que aquele homem ou aquela mulher tem problema na sexolatria, ele diz: é ali. É ali porque ele não vai resistir uma mulher bonita. Bota uma mulher bonita, aí o homem passa acompanhando. Né? O espírito percebeu que ele acatou a ideia. E daí vai levar essa jovem, essa mulher, né, a se insinuar para eles. Temos visto casos e mais casos na casa espírita, obsessivos devido a essas paixões desordenadas, a essas almas gêmeas que Richard Simonetti chama de algemas, porque vai nos algemar para o futuro, débitos que nós vamos deixar. Tem pessoas que deixam a família, deixam os filhos e vai atrás dessas algemas. É muito complicado. Mas vamos lá, vamos adiante. Então essa ideia central, esse desejo, é aquele que ele sabe que aquilo ali ele não vai suportar. E ele vai jogar exatamente ali. Quando experimente uma inquietação crescente na intimidade mental, sem motivo real, o coração opresso, aquela inquietação, aquela insegurança, aquele estado de alma diferente do que natural você é. Por isso a necessidade de nós nos conhecermos. Porque se estivermos o tempo todo inquietos, é porque já estamos obsidiados. Já estamos e não nos damos conta que estamos. Que é o pior. Que é o pior. Né? Vamos para o médico, estresse. Tome remédio. É tanta coisa que hoje aparece, porque hoje existe nome para tudo, não é? Quando os problemas são espirituais, lógico que tem que encontrar um nome. Então a doença tal, bota-se um nome. Quadros psiquiátricos, não é? Que não deixam de existir. Mas muitos quadros psiquiátricos são processos obsessivos e que as pessoas não se dão conta disso ou não querem aceitar. Por exemplo, uma cena, uma imagem, uma conversa, uma ofensa, um desrespeito, um impulso de revide, uma vingança, ciúme, revolta. Quando alguém nos diz algo que a gente se melindra, fica vermelho, o orgulho. Por que ele disse isso para mim? Logo comigo? Não é assim que a gente diz? É o orgulho que é pai de todos os vícios e é o menos que a gente admite. Quando a gente começa a se justificar que alguém, às vezes bondosamente, faz uma crítica construtiva a nós, e nós não admitimos crítica, mesmo se essa crítica for construtiva. E a gente fica, às vezes a gente fica calado, mas se mordendo por dentro. Quem é ele para dizer o que ele não sabe? Ele não me conhece? E por aí vai. Então, é uma cena, é o ciúme, é a revolta, é um conflito que você teve com alguém, alguém disse alguma coisa para você que você não gostou, e que o espírito quer alimentar. E às vezes alguém diz, nos ofende de fato. Às vezes as pessoas nos agridem isso o tempo todo no nosso cotidiano. E a gente precisa ainda transformar. Aí o espírito chega lá e diz: tu vai deixar assim, é? Não é possível que tu vai deixar dessa maneira. Aí repete o que a pessoa nos disse. Repete. Aí a gente diz: mas menina, foi desaforo mesmo. Desaforada. E aí fica alimentando. Aí ele viu, olha, ela acatou. Ela acatou. E aí ele vai cada vez mais alimentando. Daqui a pouco você está com a raiva tão grande e a pessoa entra: eu queria mesmo que você chegasse, que agora eu tenho umas coisas para lhe falar. Sente aí. E a gente joga. Já com ele. Ele já está ali acoplado. Né? E daí, para entrar no processo obsessivo, é como vai ali e já volta.
Então, a princípio manifesta como uma inspiração sutil. Depois, se nós damos guarida, ele vai estacionar ali perto de nós e vai fazer o que ele bem quiser. Por isso, a necessidade de nos trabalharmos, de vigiarmos o nosso pensamento o tempo todo, gente. O tempo todo. Quem são os obsessores? São espíritos inferiores. Não são seres diferentes de nós. A gente falou no início que esses espíritos foram criados nas mesmas condições que nós. Como todos não são criados no mesmo momento, existem os espíritos que estão mais velhos, outros mais jovens, mas são espíritos como nós somos, sentindo-se feridos, não são predestinados ao mal. Nosso determinismo é a condição de espíritos puros. Todos nós chegaremos às condições que Jesus chegou. Então, estamos predestinados ao bem. Então, esses seres também chegarão à condição que nós também vamos chegar. É um ser doente, é infeliz, tanto quanto sua vista, é um ser carente e solitário. Quantos obsessores estão nesse estado de carência? Então, os obsessores não são totalmente maus, como ninguém é absolutamente mau. São antes doentes da alma. Eu amo muito esses espíritos, porque no fundo de suas almas eles estão rogando socorro. Eles estão gritando, blasfemando, mas com isso são como crianças que gritam pedindo socorro aos seus pais. Os pais muitas vezes não notam como são cruéis com seus filhos, distanciando-se, não dão atenção aos seus filhos. Esses espíritos muitas vezes sentem-se sozinhos, sentem-se isolados. Há pouco, faz 2 semanas isso, fomos dar um passe numa pessoa, uma pessoa que está com processo de obsessão recíproca. Creio mais que é de encarnado para desencarnado, pelo que eu estou observando. E orei pelo espírito. Fiquei tão condoída com o estado do espírito que eu orei por ele à noite e conversei com ele. No outro dia o espírito veio e disse: ela lembrou de mim. Alguém lembrou de mim, porque fazia muito tempo que nenhum ser lembrava de mim. E ele se comoveu por uma oração. Então, eles estão de fato rogando socorro, porque nós não nos lembramos dele. Esses espíritos não são estranhos a nós. São irmãos, são filhos, são maridos, são mulheres, são espíritos que conviveram da nossa intimidade. Porque senão não estariam atrás de nós. Espíritos estranhos não estão se incomodando conosco. Nós ferimos. Se nós soubéssemos colocarmos-nos no lugar deles, imagine nós. A grande maioria aqui tem parentes, tem família, tem filhos. E nós geralmente praticamos muita atrocidade a esses espíritos. Imagine alguém fazer mal ao nosso filho. Matar, assassinar e tantas coisas atrozes que a gente possa imaginar. Será que nós teríamos a condição de perdoar? Aí eu pergunto, deixo esse questionamento em aspas. Por que a gente exige que ele nos perdoe? Nós não podemos pedir que ele nos perdoe de antemão, mas nós precisamos provar a eles que somos diferentes, que mudamos, que não somos mais